Hoje é sábado, dia 12 de agosto de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no sábado da 18ª semana do Tempo Comum. Os apóstolos não puderam libertar o endemoniado porque lhes faltou fé que era necessária. Uma fé que deveria ter se traduzido e abastecido na oração e no sacrifício. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação neste sábado é de São Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho? Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um pai se apresenta diante de Jesus, orando e clamando humildemente. O texto diz que ele pede de joelhos: Senhor, tem piedade do meu filho. Então, nós já temos uma primeira lição bem colocada aqui. A importância da oração de súplica feita com fé e com humildade. Além disso, ele, ao falar com Jesus, constata como os discípulos, que representam aqui a igreja, não conseguiram ajudar-lhe. Imagina, por que é que o mal domina sobre muitas pessoas e a igreja, às vezes, enquanto instituição, e a igreja enquanto cada um de nós batizado, não consegue ser suporte, ser ajuda, ser oração poderosa para a libertação. Por que os discípulos não puderam ajudar? Porque eles ou não souberam ou não tinham armas suficientes para confrontar o mal. Muitos discípulos estão perdendo tempo envolvidos com discussões sem frutos. Essa é a resposta. Um pouco antes de Jesus com os discípulos ali, junto com aquele homem, os discípulos estavam lá conversando com os fariseus, com os judeus, perdendo tempo com outras coisas que não eram tão importantes, né? E essa lição acaba ficando para nós também. Às vezes nós perdemos tempo envolvidos, seja com discussões, com
reflexões que não são tão importantes, por que isso, por que aquilo, se faz isso, se faz daquilo, e deixa o que é essencial, que Jesus vai dizer logo adiante: a oração e o sacrifício. Então, aqui também precisamos ter claro, é preciso reconhecer o poder e a ação do mal no mundo. Muitos traduzem esse texto e vão falando que era só uma doença, que era só isso, que era só aquilo, que era só epilepsia e tal. Mas o próprio texto faz questão de dizer que Jesus ameaçou e o demônio saiu dele. Portanto, a realidade do mal é verdadeira. Não devemos subestimar o mal, achar que não existe demônio, que não existe isso, que não existe aquilo, que isso tudo é psicológico, que isso tudo é paranormal e tal. Mas também não pode superestimar, ficar achando e colocando demônio em tudo, em todas as coisas. Porque tem gente que, para tirar a culpa e a responsabilidade, prefere dizer que é o mal, que tudo é mal olhado, que tudo é isso, que tudo é aquilo, porque não assume a vida. Um outro ponto ainda dentro disso: a igreja tem meios, métodos e hierarquia para enfrentar o mal de forma direta. E a forma direta, então, são os chamados exorcismos maiores. E veja bem, não é porque eu sou padre que eu posso simplesmente chegar num lugar e se tem alguém possuído e eu vou lá e vou fazer um exorcismo. Primeiro, tem que fazer uma avaliação muito precisa para, de fato, chegar à conclusão de que se trata de uma possessão. Segundo, para algum padre fazer um exorcismo, ele precisa ter um decreto em palavras para um momento específico, por uma situação específica, ou então um decreto oficial, assim, do bispo, declarando realmente exorcista oficial da diocese. Mas, além disso, que se trata dos esquemas da organização e da hierarquia da igreja, todos nós podemos e devemos rezar muito pela libertação das pessoas, pela libertação do mal. E Jesus vai chamar a atenção dos discípulos por causa disso, porque faltava fé neles, faltava oração, faltava sacrifício. Esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Tem gente que também acha isso aqui é porque esse demônio é o mais poderoso e a igreja não pode com ele e precisa disso, precisa daquilo. Não, é que para enfrentar a ação do mal é preciso estar numa vida de sintonia com Deus, na oração e no sacrifício. Um padre exorcista tem que se dedicar muito tempo à oração, a sacrifícios, para poder realmente desempenhar bem a sua missão. Também no texto de hoje, quando Jesus chama a atenção sobre a falta de fé dos discípulos, ele diz: se vocês tivessem fé do tamanho de um pouquinho assim, vocês diriam para essa montanha: levanta daqui e vai para lá. Os santos padres da igreja, os primeiros padres depois dos apóstolos, vão sublinhar que esse transportar montanhas significa chegar com a graça de Deus aonde as forças humanas não conseguem chegar. Então, uma fé vigorosa, ela pode realizar o impossível, dizendo em outras palavras. Mas, para que o impossível aconteça, é preciso vencer, e para vencer o demônio, então, para que o impossível aconteça, para também vencer a ação do mal, é preciso primeiro vencer o céu. E como que a gente vence o céu? Chegando lá por meio de oração e de sacrifício. A fé não olha para a dificuldade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. Por fim, vale a pena também pensar
nós não podemos deixar almas imobilizadas por causa da nossa falta de oração e sacrifício. Há tanto para a gente fazer. O mundo é preciso ser removido, o nosso coração e tantas coisas. Então, fé com obras, fé com sacrifício, fé com humildade. Rezemos. Senhor Jesus, nós também nos apresentamos humildemente diante de Ti e queremos pedir, liberta-nos do mal do nosso coração, do mal que à nossa volta nos provoca. Liberta-nos de toda maldade, purifica o nosso coração, o nosso ser. Te pedimos também, Senhor, dai-nos coragem e disposição para a oração e para o sacrifício. E assim, faça de nós instrumentos de vida, de salvação e libertação, para que sejamos um canal para a Tua graça, para a Tua bênção e para a Tua salvação na vida de outras pessoas. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.